Pessoal, estamos começando o nosso terceiro episódio do LopesCast, um podcast que falamos para empresários sobre empreendedorismo e negócios. Meu nome é Felipe Lopes e nós estamos aqui com um membro da Lopes Instituto, Eliezer. Fala aí, pessoal, beleza? Vem com a gente hoje que o episódio vai estar bacana. E nós estamos aqui com um convidado para lá de especial. Eu acho que eu vou evitar, palavras para apresentar ele. Vou deixar que ele mesmo se apresente para que eu possa, talvez aí não dizer uma palavra nem a mais nem menos sobre ele. Seja muito bem-vindo, Marcelo Clementino. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eliezer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar sentado aqui nessa cadeira. Uma responsabilidade grande, né? O meu antecessor aqui é um dos melhores, né? Se não for o melhor da região. Eu assisti o último podcast. Parabéns aí pelo trabalho, pelo programa. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho, né? O que a gente pode ajudar os internautas ou passar alguma coisa para os empresários. Estamos aqui à disposição. Gente, é isso aí. E já se inscreva aí no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma dica como essa. Porque aqui nesse canal da Lopes Instituto, em todas as redes sociais, temos vídeos diariamente para ajudar você, empresário, a alavancar a sua empresa. E aqui, o que a gente não abre mão, né, Eliezer, é de falar para os empresários que aquilo que vocês vão aprender aqui, vocês conseguem aplicar no dia seguinte no seu negócio, na sua empresa. Sim, é isso mesmo, Felipe. Conforme a gente fala, né, que aqui só ensina quem faz, né? Exatamente, todo mundo aqui está vivenciando o campo de batalha. E nós trouxemos o Marcelo aqui para falar de um assunto muito especial, mas não vou falar o assunto ainda. Quero que vocês aguardem aí, compartilhem esse vídeo. Vocês estão ouvindo pelo Spotify, vai lá no nosso canal do YouTube, Lopes Instituto, e compartilhe o vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Marcelo, mas antes da gente começar o nosso tema principal aí, desse terceiro episódio, tenho certeza que é um tema excepcional que todas as pessoas, os empresários precisam ouvir, precisam dominar para ter sucesso no seu negócio. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Marcelo? Onde o Marcelo passou nos últimos anos? Sua experiência profissional? Enfim, isso é muito importante para a gente. É legal mesmo, Felipe. Eu sou nascido e criado na região de Teiquara, né? Eu costumo falar, oi, povo bom, hein? Povo da Teiquara é povo diferenciado. Eu registrei lá em 1989, comecei trabalhando na usina mesmo. Depois de 2 anos, o meu encarregado falou, você tem uma letrinha bonita, eu vou pôr você no escritório. Aí em 92 fui transferido para o escritório, antigamente era o departamento pessoal, né? E comecei a mexer com gente naquela época. Já novinho, tinha 18 anos de idade, e gostei da ideia, né? Aí depois, em 1996, teve um curso aqui na Nestlé, e eu falei, eu queria alguma coisa a mais para minha vida, né? Aí vim até Rio Pardo, na época a gente falava ficha, né? Vou fazer uma ficha lá. Me chamaram, fizemos uma entrevista, fizemos uma prova, antigamente tinha prova também. Entrou em 500 pessoas para fazer a prova no restaurante, para selecionar 25 pessoas e, graças a Deus, eu fui contemplado, entrei em 1996 na Nestlé. Depois de uns 2 anos, comecei a ficar com curiosidade, né? Sempre queria mais. 2 anos já comecei a operar as máquinas, conhecer as linhas de produção e a gente fala subir de grupo, né? Então, subi de nível, de cargo, de grupo lá e comecei a fazer a instrução operacional de todas as máquinas, todas as linhas da linha de produção. E aí, um certo dia lá, pintou a vaga de logística operacional. Tomar conta de gente também. Ela vai e eu mexer com gente de novo. Eu falei, gostei desse negócio aqui, cara. Eu vou fazer um curso. Especializei em RH, formei em 2005 lá em Mococa e gostei da ideia e falei, é isso que eu quero para a minha vida. A Nestlé me ensinou muita coisa. Vamos tirar o chapéu, porque é a melhor do mundo em alimentos mesmo, né? E graças a Deus eu aprendi muita coisa lá. Ensinei também, mas aprendi mais do que eu ensinei. Então para mim foi o carro-chefe da minha vida. Depois eu quis mais. Acabei saindo, pedi para acertar, numa amigável, né? Graças a Deus. E fui criar a asa e fui voar. E a asa quebrou. Não deu muito certo, não, né? Mas foi com os erros que eu fui aprendendo. Né? Aí passei pela Cargill, depois passei por uma empresa grande em São Paulo, que foi aonde que eu realmente vi a importância de gestão de pessoas. Porque eu quis implementar um ISO lá, e eu falei até pro dono, eu falei, para a gente implementar o ISO aqui,
nós temos que mandar 70% dos teus funcionários embora. Ele falou, você tá louco, rapaz, você quer acabar com a minha empresa? Da cultura da empresa, né? Aí eu falei para ele, eu vou te explicar por que você tem que mandar. Aí sentamos numa mesa que nem essa e fui explicar para ele os valores, né, do funcionário. Para a empresa ela atingir aquele nível de ISO, né, ela tem que ter funcionários treinados, tem que ter capacitados, senão ela não ia chegar naquilo nem a pau. Como diz em Teiquara, nem a pau, porque como é que você vai ter um ISO se você não tiver capacidade dos colaboradores treinados? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, enfim, aí depois eu voltei, estava muito longe, tá muito difícil ficar longe da família. Eu voltei e montei minha empresa, publicidade, propaganda e marketing. Já faz 7 anos, graças a Deus. Temos aí mais de 23 lojas cadastradas na minha empresa, que eu presto serviço. Tenho 13 colaboradores, né? Todo menino de 14 a 18 anos. E também a gente fizemos gestão também nisso, porque muitos moleques não param nesse tipo de serviço, né? E tem gente comigo há 5, 6 anos já, graças a Deus. E isso também é gestão de pessoas. Saber lidar com as crianças entre aspas, porque é 14, adolescente, né? Sim. E final de ano, dou bonificação, levo eles para comer lanche. Então, assim, eu invisto nos meus funcionários, tá? E hoje, como gerente da Ideal Automotiva, né, eu vim para ajudar. A Ideal é uma rede monstruosa, vamos dizer assim, né? 14 anos no mercado, estamos na região de Ribeirão Preto, Cajuru, e agora 7 meses aqui em Rio Pardo, e é um prazer estar lá para poder ajudar o pessoal lá. Marcelo, muito bacana saber da tua história aí. E, gente, a gente resolveu, de fato, trazer o Marcelo aqui para esse bate-papo, né, de hoje, nosso 3º episódio, porque, assim como o Marcelo falou, eu já conheci o Marcelo há pouco, né, não tão com tanta profundidade, e aí eu presto um trabalho, né, de consultoria na empresa, né, na rede Ideal Automotiva, e lá eu pude perceber o trabalho do Marcelo, quão produtivo está sendo, quão importante está sendo, e falar sobre o assunto que a gente vai falar no episódio de hoje, né, sem muitas delongas. Nós vamos falar sobre gestão de pessoas, um assunto extremamente importante para você que quer crescer o teu negócio, você não pode abrir mão. Então, nós resolvemos aqui, eu e Eliezer, trazer o Marcelo para falar sobre gestão de pessoas, que é um expert. Como vocês podem ver, né, ao longo aí de toda a sua vida, de sua trajetória, Marcelo está lidando com pessoas. Marcelo, eu já queria fazer, né, um bate-papo aqui, né, com você, Eliezer. Queria começar por você. Vamos lá. Para você, o que é gestão de pessoas? Muito se fala sobre gestão de pessoas, mas o que é gestão de pessoas? Uma linguagem que as pessoas consigam entender. Isso foi bom você ter perguntado. Na linguagem que as pessoas conseguem entender, né? Porque não adianta eu querer filosofar se não vai entender. Eu gosto de ir lá no rim do freguês mesmo. Eu gosto de infiltrar. Eu gosto de saber como é que é o dia a dia dele. Eu gosto de estar do lado. Eu gosto de tirar o máximo dele. Saber o que ele tem de positivo, o que ele tem de negativo e no que eu posso ajudar. Essa é a importância que eu vejo. É infiltrar, saber se ele tem problema particular, porque isso vai refletir no dia a dia da empresa. E eu gosto de fazer esse trâmite, essa linha de como está na tua casa e como está aqui. Tá? Eu já tive caso aqui mesmo na rede Ideal Automotiva e graças a Deus a gente saiu super bem. Então, a importância é saber como que ele está. Se ele está apto a trabalhar aquele dia, se ele está tudo bem na casa dele. Então, porque a família é tudo. Se você tiver com problema na família, alguma coisa não vai bem no trabalho. Então, eu tenho que conhecer, a gente somos em 13. Então, cada um tem um jeito. Eu tenho que lidar com o jeito de cada um. Né? Eu não posso ser o estrelinha lá, eu sou bom, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Eu tenho que entender como está a vida daquela pessoa, como está o rendimento dele no trabalho, porque agora, há 60 dias lá, eu já consigo saber como que eu entrei e achei e como que tá o processo hoje. Então, isso é muito importante. A gestão ela é fundamental nesse ponto aí. Para mim, é essencial saber como que ele está o dia a dia. E você, Eliezer, o que é gestão de pessoas para você? Pelo que eu entendi, para o Marcelo, é conhecer a pessoa, estar perto do funcionário. E para você, o que é gestão de pessoas? Isso, vamos lá. Para mim, então, gestão de pessoas, pegando o gancho aí que o Marcelo falou, que você comentou também, são conjuntos, né, que a empresa tem de medidas e ações que é aplicado a fim de fazer a administração daquele setor, daquela empresa, né?
E com isso, a gente consegue organizar, né, colocar a pessoa certa para fazer a atividade certa, para que ela obtenha, né, para que o setor obtenha o máximo potencial daquela pessoa para que ela possa agregar valores dentro da empresa, né? Então, Felipe, só puxando um gancho que o Marcelo havia comentado, que eu achei bem interessante, quando ele fala de gestão de pessoas, eu gostaria que, Marcelo, você compartilhasse aqui conosco o desafio que você teve, né, quando você saiu da empresa que você trabalhou, que foi a Nestlé. O que foi esse desafio maior que você tem ali? Foi com pessoas? O que foi? Nossa, que pergunta maravilhosa. Não estava nem no script aqui, mas eu vou te falar para você. Essa foi muito legal. Foi um desafio mesmo e foi sofredor o desafio. Porque, entre aspas, a Nestlé ela é uma escola, né? Quando você sai do pequeno para o grande, você sai aprendendo. Agora, quando você está lá no alto e pega pequenas, foi o que aconteceu comigo nessa última empresa que eu citei agora há pouco. Agora você perguntou, não vou falar o nome, eu vou falar o que aconteceu. Eu cheguei numa empresa que a visão deles era diferente da minha. Eles não compraram a minha ideia, né? E, entre aspas, queriam me derrubar. Não aceitaram. Por quê? Não tem treinamento. Não tinha liderança. E se não tiver, pode entrar quem for. Se eles não tiverem a mentalidade aberta e comprar a ideia do empresário, do líder, do gestor, não vai dar certo. Então, o desafio maior que eu tive... encontrei muitas barreiras, porque eu saí de uma multinacional, que é a melhor do mundo, para cair nessa pequena empresa e tentar fazer ela virar uma das melhores também no ramo. Mas aí, colaboradores que não são treinados, que não são aptos para ouvir, né? Acho que devia ouvir, devia colocar em prática. Então, isso para mim realmente foi um grande desafio. E isso é bem bacana, Felipe, porque é o que a gente já trouxe em episódios anteriores, quando a gente fala sobre cultura, né? Você trabalhou numa multinacional, eu também fiz parte da minha carreira lá também, né? Então, quando você vem de uma empresa que tem uma cultura muito forte dentro de com os colaboradores ali, e quando você faz essa migração para outra empresa que não tem, isso acaba que ficando um pouco desconfortável para quem está lá dentro. E aí, quando você traz novas ideias, traz novas sugestões com uma cultura de crescimento, de potencialização de resultados ali dentro, a gente vê sim que a cultura ou ela agarra, né, ou ela traz para dentro ali para que possa ser melhor, ou ela expele. Então, o que a gente pode tirar de lição é que realmente a sua transição de carreira ali dentro foi por causa expeliu porque você tinha uma cultura muito à flor da pele para ser aplicado e a empresa não conseguiu absorver, aonde você ia tirar eles da zona de acomodação. Então, quando você quer crescer na cultura e a pessoa não compra, isso acaba sendo repelido. E só trazendo um dado que eu li esses dias num paper, num estudo científico bem legal da revista Gallup, é que foi feito um estudo em 142 países. E a Gallup apresentou um relatório chamado State of the Global Workplace, que diz que 27% dessas pessoas estudadas, elas são engajadas ou altamente produtivas e comprometidas com o resultado em prol da empresa. Porém, com isso, você tem também 12% dos colaboradores que estão dentro das empresas que são ativamente desengajadas e suscetíveis a espalhar negatividade. Então, a gente entende que nesse cenário que você passou, né, Marcelo? Esses 12%, às vezes, era muito maior do que 12%. E, assim, Felipe, hoje, você, né, trabalhando, passando por N empresas, a tua visão também nessa questão de gestão de pessoas é desta forma também? Você tem dificuldades? O que você enfrenta hoje que você pode compartilhar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? Olha, vamos lá. Vocês colocaram muito bem, né, a definição do que é gestão de pessoas. E aí a gente trouxe uma colocação do Marcelo, que trabalhou numa multinacional, e depois hoje, né, tem a sua empresa, uma pequena empresa, e também gerencia uma pequena empresa, né? Então, nós temos, né, a visão de gestão de pessoas, né,
numa grande empresa e uma pequena empresa, que é completamente diferente. Uma grande empresa não é, na sua maioria, né? A gente não pode generalizar, mas eles acreditam em gestão de pessoas, né? A maioria, não são todas, né? Porque eles acreditam que se os funcionários estiverem engajados, né, a empresa vai crescer. Aquilo que a gente fala, né? Funcionário cresce, empresa cresce, né? Então eles, né, se preocupam com o bem-estar do funcionário. Pelo menos isso é o que a gente vê, né? Que as grandes empresas elas têm mais isso. Uma pequena empresa hoje, né, pequena e média empresa, que são as empresas que a gente perpassa, a gente já vê uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o dono dessa pequena e média empresa, o dono ou a dona, né, ele não teve essa estrutura, talvez, se eu posso dizer assim, organizacional. Ou seja, ele não teve uma escola, né, de empreendedorismo. Porque hoje uma grande empresa, uma multinacional, é uma escola. Você tem um organograma, você tem as funções bem divididas, você tem cada um no seu na sua função. Hoje você tem o RH, que é, de fato, né, um departamento para cuidar das pessoas, e uma pequena empresa hoje, né, pequena e média empresa, o dono ele não tem isso. Então ele tem a dificuldade, né, de administrar todas as demandas do seu negócio, seja elas financeiras, marketing, né, gestão de pessoas, gestão de processos, compra, logística e tudo. Então, quando ele se depara com a gestão de pessoas, ele banaliza isso, ele fala, isso não é importante para mim. Então, o que é, Felipe, gestão de pessoas? Gestão de pessoas, para mim, né, numa nomenclatura que as pessoas consigam entender, é você cuidar das pessoas que estão na sua empresa e extrair o melhor de cada uma, para que elas possam entregar o seu melhor resultado e a empresa crescer. Com certeza. Né? Marcelo, falamos sobre gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Né? Quer cuidar das pessoas, quer estar próximo das pessoas, extrair melhor, né, aquilo que de fato, né, as pessoas têm. Né? As pessoas são diferentes. Né? Tem empresa que tem 800 colaboradores, tem empresa que tem só o dono, mas tá tudo bem. Qual que é a importância disso? Nós falamos já aqui, demos alguns spoilers, né, sobre a importância da gestão de pessoas. O autor Simon Sinek, ele fala, né, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Por quê? Porque um negócio ele é composto de pessoas. Aí tem empresário que está nos ouvindo, né, nos assistindo, ele fala, não, mas na minha empresa não sou eu, mas você tem os seus fornecedores. Você faz compra, você vende, então você está se relacionando com pessoas. Então você precisa entender de pessoas para você entender de negócios. Não é diferente, não tem como ser diferente. É verdade. O que você pensa sobre isso? Qual que é a importância, então, da gestão de pessoas? Para você, né? Eu sei que você trabalha com isso, você acredita nisso, né? Mas, de fato, né? O que você traz para a gente a importância disso? Alguma experiência que você teve e que, de fato, gerou resultado? Ó, eu vou trazer lá do fundo do baú e eu levo isso comigo até o último dia que eu for embora dessa terra. Eu acredito que o funcionário, o colaborador treinado, ele é diferente. Vou voltar a falar da Nestlé. Tá? Ela incentivava, ela investia no funcionário. Por isso que ela é a melhor do mundo. Então, o que eu penso sobre isso? Hoje, pela graça de Deus, né, você está lá com nós. Hoje foi maravilhoso lá o treinamento que você deu. Já é o segundo que a gente está fazendo. E a gente vê por aí. A mentalidade deles já não é a mesma. Já pensam diferente. Né? O que eu quero com isso? Eu quero criar lideranças. Eu quero que eles me ajudem. Né? Eles têm que fazer... a estrutura organizacional tem que partir de mim, mas com a cabeça deles aberta para eles trabalhar junto comigo. Então, eu acredito muito nos treinamentos. Eu acredito demais no treinamento. Eu bato nessa tecla. Não vou abrir mão de treinar nenhum deles. Tá? Porque eu acredito treinando, conhecendo números, conhecendo onde a gente pode chegar, conhecendo as metas. Porque ninguém sabia nada disso. Né? E isso dificulta o trabalho deles. Estão trabalhando por trabalhar. Hoje eles vão trabalhar para alcançar a meta. Nós temos objetivos nas empresas. A gente tem meta para alcançar. Então, com o treinamento, com a cabeça aberta, né? Eu até a estrutura organizacional, eu ponho até mais uma coisa, estrutura mental. Tem que entrar na mente deles. Eles têm que trabalhar com isso na cabeça, né? A partir daí, ele vai ser um novo colaborador. A partir daí, ele vai entender qual é o processo, aonde nós vamos chegar. Então, isso, para mim, é uma importância maravilhosa. Aliás, é interessante o Marcelo falar sobre isso,
Eu gosto de colocar que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de funcionários, né? Aquele funcionário que é o repolho, né? É fechado para ideias, enfim, né? Ele é limitado dentro daquele mundo dele, ele acredita naquilo, ele tem as suas crenças, né? E tá tudo bem. É que nem um burro de cela, né? Olha para frente e não consegue olhar 360 graus. E nós temos o funcionário também que é, né, couve-flor, né? Ele abre a mente dele, né, para novas ideias. E numa empresa hoje a gente tem que lidar com diversas pessoas, né? Mas eu acho que é importante também que a empresa ela desfrute disso, né? De novas experiências para que o funcionário ele possa abrir a mentalidade dele para novas experiências, né? E quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Eu acho que é importante isso. Passou daquele momento, né? Do empresário pensar assim, eu tenho que dar chicotada no meu funcionário, né? Ou seja, eu pago o salário dele e tá tudo bem, ele tem que trazer resultado para mim. Acho que já passou desse momento, né? Assim, né? Pelo menos a gente tem que virar a página, né? A gente não pode acreditar mais nesse conceito, eu pago um salário pro meu funcionário, não, mas eu pago bem. Não importa se você paga bem. Só por isso você vai tratar ele com, né? Você vai ser ríspido, grosso, né? E aí você percebe, se você trata o funcionário assim, talvez, né, é o mesmo motivo porque você não tem resultado, né? É isso? Eu entendo dessa forma também, Felipe. E só trazendo aqui o que você falou do Simon Sinek também, tem um livro dele, Comece pelo Porquê, que eu acho bem interessante também tocar com você, Marcelo, porque esse livro, ele fala a gente se conhecer. E isso é a liderança, é a gestão de pessoas. Porque se eu não me conhecer, como que eu vou instruir, como eu vou motivar o meu liderado, né, Marcelo? E é o seguinte, juntando aqui, pegando o gancho do Felipe, eu gostaria que você falasse para nós como é lidar com várias personalidades, porque você comentou, eu trabalho com pessoas de várias idades, como também com personalidades. Ensina a gente aí como que faz isso, que é um grande desafio, né? Ensinar, vocês dois são dois professores, louco, aí que eu costumo falar, quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Então, eu sentei para aprender. Tô destreinado ainda, fazia tempo que eu não pegava o ritmo, mas estou gostando de fazer isso acontecer. O que eu posso te falar? A resposta é como lidar com diferente tipo de funcionário. Eu não posso querer achar que eu sou o centro das atenção. Eu tenho que tirar isso de mim e transformar para eles. Eu não posso ser o centro das atenções lá. Entendeu? Eu tenho que delegar funções, agradecer, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde. Como lidar? Às vezes o cara chega, você perguntou como lidar, e o cara chega e não está no bom dia. E ele não te dá um bom dia. Não é a partir daí que você vai... daí para frente, você não me deu bom dia hoje. Não. É nesse aí que você tem que dar mais atenção, porque um é diferente do outro. Um está no bom dia, o outro não está no bom dia. Então, realmente, eu fico pensando nas grandes empresas, né? Só que também é distribuído bastante gerente, bastante coordenador, bastantes líderes, né? Lá a gente é pouco. Mas eu vou te falar, 12, 13 pessoas é bastante gente. Sim, sim. São bastante gente. E lidar com diferentes cabeças, diferente tipo de comportamento, não é fácil mesmo, não. Isso daí a gente tem que ter uma estrutura. Você falou mesmo, eu tenho que me conhecer para poder fazer acontecer. Se eu não me conhecer, a gente coloca eu mato o funcionário, sim, entre aspas. Eu acabo com ele, eu desanimo ele. Eu faço, cara, eu vou sair daqui, eu vou embora. Então eu tenho que dar ânimo para ele, eu tenho que dar força para ele, eu tenho que estar do lado dele. Ainda mais se eu souber que o funcionário ele é capacitado para fazer aquilo. Talvez ele não está no dia bom, mas se ele é competente, se ele é um cara que faz acontecer, ele vai ter meu apoio, pode ter certeza. Então, realmente, cada um pensa de um jeito, né? A gente tem vários tipos de função, não é tudo a mesma coisa, não é uma linha de produção, né? Então, eu tenho que entender o dia a dia de cada um. Ô, Eliezer, hoje o Marcelo, ele administra, né, gerencia 12 pessoas numa empresa e mais 13 pessoas na outra empresa. É isso, Marcelo? É isso mesmo. Ótimo. Né? Fora as crianças, né? 143 crianças. Tá. No projeto da ONG. Exato. Do mesmo modo que nós temos, né, já é difícil, né, administrar, gerenciar, liderar 13 pessoas. Imagina talvez um empresário que esteja nos ouvindo também, assistindo, que tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sim. E aí eu parto do princípio, né?
E gerir pessoas é gerir emoções, né? Você lidar com as emoções. A sua primeiro, né? Ter aquele autocontrole e depois você, né, conhecer ao outro, enfim. Mas eu gosto muito de comentar, e você conhece bastante sobre isso também, que hoje, né, nós somos diferentes. Independente se de repente você tem um irmão gêmeos, mas de fato são diferentes, né? Só que nós temos 4 perfis comportamentais que são semelhantes. Ou seja, nós podemos ter dentro de uma empresa 1000 funcionários, 1000 colaboradores. Contudo, nós temos 4 perfis de pessoas, né? Que na língua portuguesa é o planejador, é o analítico, o executor, né, e o comunicador. Até eu escrevi um livro, né, bem bacana falando sobre isso, capítulo de um livro, saiu na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, falando justamente sobre isso, a importância disso no meio corporativo. E a gente fala que você conhecer esses 4 perfis, né, e a gente não é momento aqui pra gente se aprofundar sobre eles, mas se você tem uma pequena noção desses 4 perfis comportamentais, ele não é um destino, mas ele é um ponto de partida para que você possa gerenciar 800 funcionários, ou talvez 3, 4 colaboradores. Porque quando você entende dos perfis comportamentais, você consegue olhar para dentro do teu funcionário, não entender o que ele está pensando, porque isso é inviável. As pessoas falam muito sobre empatia. Empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro. Não tem como eu colocar no lugar do outro, não existe isso. Né? Isso não existe, a não ser que eu coloque, né, neurônios aqui ligado ao Marcelo, aí eu vou pensar o que ele está pensando, mas eu não consigo. Mas agora, entender possivelmente quais são os comportamentos do Marcelo, por que ele age de tal maneira, né? Isso também é importante para que eu possa colocar o funcionário no lugar certo, extrair o melhor dele e fazer com que ele entregue resultado para a empresa. Porque no final do dia é isso que a gente precisa. Extrair o melhor de cada colaborador para entregar resultado e a empresa crescer, né? Junto com o funcionário. Isso. Achei bem bacana, Felipe, porque o que eu ia trazer aqui também para o Marcelo nos ajudar a comentar também, você... O empresário que está nos vendo, é uma das maiores dificuldades que eu ouço ao longo do dia, às vezes no Instagram. Você já comentou também, se eu não me engano, nas suas caixinhas de pergunta, é a questão de motivá-los, né? Motivar o seu liderado. Porque por mais que você dê treinamento, às vezes dê um descanso, dê ginástica laboral, às vezes você tem aqueles 12% que não estão engajados e só querem estar disseminando ali algo negativo para que possa desmotivar, desengajar. Marcelo, hoje, toda a sua trajetória que você tem, você comentou um ponto muito bacana sobre delegar funções, que o líder ele não deve nem, não toda vez estar ali no topo, né? Estar ali. Ele precisa que os seus liderados sinta, né, sinta estar no topo, né? Tipo assim, ele tá assumindo para buscar os resultados. O que você entende hoje, Marcelo, que é essencial para motivá-los, para estar impactando a vida desses colaboradores dentro da empresa e eles possam entregar resultados? Eu poderia responder para você que todo mundo queria ouvir, né? Motivar aquele jeito de funcionário, receber, né? Dinheiro, mas ele não está acima de tudo. Né? Se receber o dinheiro e não oferecer nada para eles também, não. Quando eu entrei lá na rede automotiva, tinha algumas coisas que estavam pendentes. Até porque o próprio empresário, ele tocava Ribeirão, Cajuru e vinha para cá, então é uma correria. Ele não tinha uma pessoa, né? Então, através até do Felipe, que fez a indicação, deu certo a gente fazer uma entrevista e está lá. Quando eu comecei a entender o processo, umas coisas que eu fiz para ele, para motivar. Nós estamos em 12 lá hoje. 10 tem motos. Então, as 10 motos ficavam lá de fora, na chuva, no sol. Né? O que eu fiz? Eu coloquei as 10... Falei, todo mundo, a partir de hoje, vai colocar a moto lá na oficina. Tem mais de 1.000 metros quadrados lá dentro. Né? Então, tem um cantinho lá, todo mundo coloca as suas motos lá, entra, coloca lá. Eles já ficaram... Puxa, que legal, não sei o quê. Estamos aqui há 10, 20 anos, nunca fizeram isso. Só lembrando que a Rede Ideal tem 7 meses aqui, tá? E o Danilo, ele me dá livre-arbítrio, falou, aqui, eu não estando aqui, quem manda aqui é você. Então, eu gosto muito dessa transparência, tá? Isso dá credibilidade para a gente fazer o trabalho. Senão, a gente não consegue trabalhar, né? Fica limitado. Antigamente, os funcionários ficavam ligando para ele. Agora, eu estou lá para resolver o problema. E tentar motivá-los. Uma das motivações seria essa. Uma outra também, que ele sempre trabalhou, nos 20 anos que existia a rede lá, que era de outra pessoa,
todo sábado eles trabalhavam, né? E o primeiro sábado que eu entendi como é que funcionava a escala, eu falei, não, a partir de sábado que vem você já vai folgar, você vai folgar e você vai folgar. Então, é das 8 ao meio-dia só. Então, a gente, é uma coisa que não prejudica a empresa. Então, se é uma coisa que está dentro, que pode fazer para eles que não prejudica a empresa, com certeza eu vou fazer para motivá-lo, né? Nunca folgaram. O rapaz falou um dia, acordou sábado. Ele falou, Marcelo, acordei para trabalhar, lembrei que era sábado. A minha mãe falou, mas você não vai estar de folga hoje? Eu achei legal dele ter comentado isso. E ele, sorriso no rosto, ele falou, nossa, que legal, agora eu folgo sábado, domingo, um sim, um não. Então, isso é uma motivação, né? Como diz o ditado, a gente dá com essa mão e pega com essa também, ó. Eu vou te dar aqui, mas me ajuda aqui. Vamos, estamos no mesmo time, no mesmo barco. Então, eu preciso de você também. Então, ficou mais fácil de cobrar também. Ficou mais fácil de falar, ó, legal, mas agora vem aqui. É assim, assim, assado. E isso também me motivou também, porque eu sei que foi uma troca, né, que deu certo. E é bacana porque, assim, Marcelo, você reconheceu o dia a dia dos colaboradores e entendeu a jornada deles ali. E você entendeu que não era necessário estar ali só os sábados. Então, esse reconhecimento é muito valorizado. Eu participei uma vez de um evento, mais ou menos com umas 100 pessoas, e aí uma das partes do treinamento lá do evento era você ligar para um dos seus colaboradores e perguntar como que ele se sentia na empresa e o que ele mais gostaria de ser, o que ele gostaria de falar pro empresário. E o mais legal, Marcelo, sabe o que foi no geral lá, Felipe? Era reconhecimento. O meu chefe, o meu gestor, ele não me reconhece. E depois, a segunda palavra mais falada foi dinheiro. Eu quero ser reconhecido no âmbito dinheiro. Legal. Mas não, a maior parte que a gente pegou dessas 100 pessoas, mais de 50% foi: o meu gestor não me reconhece, ele não dá um obrigado, ele não me chama no canto, que eu te falei muito da importância do one-on-one, onde você chama, senta, pergunta, ouve, né, o que está acontecendo, como você bem citou. Você precisa conhecer o que a pessoa está passando, porque se ele não está bem em casa, ele vai automaticamente para a empresa pensando na casa. Então, eu achei isso bem legal. E quando a gente fala de reconhecer, é o que eles sentem mais motivados de vir aplicar, de vir mostrar o engajamento que eles têm ali dentro da empresa, né? Aliás, isso é bacana fazer, e já tem uma dica prática, né, para os empresários poderem sair daqui, né, e já fazer no dia seguinte com os seus funcionários. Quando eu entro nas empresas, né, para prestar consultoria, a gente faz o dia do dono. O que é o dia do dono, né? Onde eu escuto os funcionários, porque muitos funcionários também, né, não têm certa liberdade, não se sente, né, com liberdade para falar para o dono da empresa, né, se sente acuado. E a gente fala, olha, hoje é seu dia do dono. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente na empresa, o que você faria? Né? Se você fosse o dono, o que você faria? Então, colocar o funcionário aos olhos do dono é importante. Reconhecer o funcionário é importante. Mostrar que você está preocupado com ele é importante. Por isso, até tem uma psicóloga americana, professora de Harvard, eu não vou lembrar o nome ao certo, ela fez um estudo justamente falando sobre isso, né, que de fato o dinheiro ele vem em segundo lugar. Né? Então, bonificação, pagar um bom salário, sim, isso serve como motivação, porque afinal nós temos que pagar os nossos boletos, né, que não são poucos ainda, né? Que não são poucos. Porém, o reconhecimento, e o que é reconhecer? Reconhecer é isso, é você dar a mão para os seus funcionários. Se você falar, olha, tira a moto do sol, coloca aqui para dentro do barracão. É você falar como que está o seu filho hoje. Olha, está cansado. Olha, não vai interferir no movimento da empresa. Você sabe muito bem, Marcelo, pode descansar. Então, isso é mostrar preocupação para com o funcionário, porque ele percebe a tua preocupação com ele. Ele percebe que você não está lá pensando somente em negócios, money, dinheiro, mas sim pensando também, tá entendendo que ele é importante para o teu negócio. Legal, isso mesmo. E o que você acha disso? Então, você tocou até num ponto aí, né? Aconteceu essa semana com um dos funcionários lá. Ele precisava fazer uma coisa, ele falou, faz tempo que eu tô querendo fazer, mas eu não vou. Chamei ele na sala, falei, então é amanhã que vai acontecer. Então, quinta-feira você não vem trabalhar, você vai pegar seu filhinho, você vai levar ele lá em Divinolândia, você vai fazer isso, ajuda a sua esposa. E ele falou, rapaz, não acredito que você está fazendo isso. Eu falei, lógico,
Tem que estar bem na sua casa, falei para ele. E faz tempo que você quer fazer esse procedimento e ele não conseguia ir. Faz 3 meses que ele está tentando ir e não consegue. Por alguns motivos que ele me explicou, eu falei, então amanhã você vai. Então amanhã ele não vai trabalhar e ele vai acompanhar o filhinho dele. Então, eu oferecer o melhor mesmo, para ele te dar o melhor também. Eu gosto muito da parte humana. Quando eu falo em recursos humanos, é para você gerar recurso para o ser humano, né? Então, quando ele tem esse recurso, pode ter certeza, ele volta a outra pessoa, ele vai te olhar com outros olhos, então ele vai te devolver. A empresa vai ser beneficiada com certeza com o retorno dele. E aí eu pergunto, né? Eu faço, né, um adendo aqui. Se você reconhece o seu funcionário, se você dá a mão para o seu funcionário, tem empresário que entra numa empresa, ele não dá um bom dia para o colaborador. Colaborador, se você não dá um bom dia para o seu colaborador, como que ele vai colaborar? Ele não vai colaborar. Aí por que esse funcionário, é inadmissível isso, mas tá tudo bem, mas como que ele não vai roubar você? Como que ele, né, ele vai produzir dessa forma? Ele não se sente valorizado, reconhecido. E quando você faz tudo isso, né, você reconhece o funcionário, você dá as mãos para ele, você cumprimenta ele, você mostra para ele que você que aquilo que é importante para ele também é importante para você, para tua empresa. Ele vem na segunda-feira, né, com combustível todo cheio. Você acha que ele vai reclamar? Né, de entregar resultado, de fazer aquilo que se espera dele? Obviamente que não, né? Isso. E tem uma frase, Felipe, muito famosa que você acabou de falar, principalmente para a liderança, que é a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, se a gente não tem uma liderança que se mostra efetiva ali, pô, eu vou fazer desta forma para que meu liderado me siga assim. Isso não engaja o próprio colaborador, o próprio liderado, porque ele fala, se o meu líder não faz dessa forma, o porquê que eu vou fazer, né? O porquê que eu vou voltar motivado para dentro da empresa. Ô Marcelo, e conta um pouco mais da Ideal, para mim conhecer, para o pessoal que está em casa nos ouvindo, o que ela faz hoje. Pode ficar à vontade. Legal. Obrigado pelo espaço aí. A rede Ideal Automotiva está há 14 anos no ramo de auto center e autopeças, né? Ela abrange 40 cidades da nossa região, tá? Ela vende peças em 40 cidades da nossa região, então ela é muito grande, tá? É uma rede, né? Então, os preços, respeitando o nosso concorrente, é muito bom, os planos de pagamento são os melhores. Eu tenho certeza que quem ligar lá não vai arrepender, vai ter um bom atendimento. Os nossos profissionais são capacitados, estão melhorando mais ainda, tá? O que precisava era só dar um empurrãozinho, né, na parte de treinamento, mas eu tenho certeza que quem liga lá, quem estiver precisando de peça, vai ter um bom atendimento e vai ter peça com qualidade e não vai se arrepender. Obrigado, espaço. Que isso. Eliezer, você comentou, né? Só voltar um pouquinho, que é muito importante. Falar de gestão de pessoas também é falar de liderança, né? E a gente está falando sobre liderança. A gente vai ter um episódio aqui que vamos falar somente sobre liderança, né? Que é um assunto também que envolve gestão de pessoas. Mas é justamente isso. Um dos maiores líderes, né, que teve, né, na existência hoje foi Jesus Cristo, né? Amém. Jesus Cristo foi o maior líder, né, de todos os tempos. Ele selecionou 12 discípulos, ele treinou os 12 discípulos. Mas uma pessoa também, assim, né, muito popular, conhecido, que eu gosto muito, né, particularmente, é o filme do Alexandre Grande. Alexandre Grande, ele teve como professor, né, Aristóteles, né? E ele estava no campo de batalha justamente indo, né? Isso. Então eles iam para a batalha, só que ele era o primeiro, né? Ele era o líder, ele estava à frente da batalha. Não era aquele líder, né? Faça lá o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, todo mundo tá lá na guerra, ele tá lá atrás, né? Sendo defendido por todo mundo. Então, falar de gestão de pessoas, né? E aí a gente já entra aqui no fio, né? Como você extrair melhor do seu funcionário? Como você extrair melhor do seu funcionário para que ele possa te dar o melhor resultado dentro das condições dele? Legal. Boa pergunta. Eu oferecendo o melhor. Como que eu vou extrair o melhor se eu não oferecer o melhor? Se eu acho que eu tenho o melhor motoboy, eu tenho que dar a melhor moto para ele trabalhar, né? Se eu acho que eu tenho o melhor vendedor, eu tenho que dar um computador compatível com que ele procura a peça na hora, entra num site rapidinho e atenda o cliente com qualidade, né? Então eu tenho que oferecer o melhor.
Se eu quero extrair o melhor, eu tenho que oferecer o melhor. Então, eu tenho que dar o treinamento, porque isso vai deixar ele melhor. Eu quero oferecer o melhor. E também entrando no campo do dinheiro agora. Eu também preciso criar alguma coisa sobre uma bonificação, uma premiação, né? Hoje a gente tem X% em cima das metas. Eu quero aumentar em ponto alguma coisa. Então eu tenho que oferecer o melhor para me extrair o melhor dele. Se aumentar em ponto alguma coisa, eu falo, ó, já mês que vem já não é assim. Já vai ser assim. Eu tenho certeza que ele vai render mais. Opa, peraí. Se eu vendi tanto mês passado, eu ganhei tanto, agora com ponto alguma coisa a mais, eu vou ganhar mais. Então, com certeza, extrair o que eu vou extrair é oferecendo o melhor para ele. Sem dúvida. Isso é bem interessante, porque, Marcelo, o que você está falando faz todo sentido, porque tem empresários, né, até para quem está nos ouvindo, às vezes entrega ou pior, ou às vezes nem entrega, mas ele quer extrair algo do colaborador, algo do liderado, que não é compatível ao que ele está entregando. E que você bem citou, é bem interessante, que se você quer extrair o melhor, você precisa dar o melhor. Então, se você falou de vendas, você precisa dar os melhores equipamentos de venda para que a pessoa consiga ali extrair, lapidar o que tem que ser lapidada. É bem interessante porque tem uma frase do Sêneca, né? Sou apaixonado nessa frase, que é na arena que o gladiador pede conselhos. Então não adianta você só ficar atrás de uma mesa, como você bem citou, né, de Alexandre o Grande, que vai lá e faça. Não, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá para mostrar para o meu liderado como tem que ser feito. Você tem que pegar, muito das vezes, a gestão de pessoas é isso que eu vejo. Muito das vezes, você tem que pegar na mão do colaborador que está entrando e ensiná-lo o passo a passo ali, o caminho das pedras, e muitas vezes no meu ponto de vista, quando faço contratações, eu faço contratações para que os meus colaboradores hoje sejam melhores do que eu. Porque senão não faz sentido eu fazer contratação de um colaborador que não vai trazer algo para mim, do que eu não vou extrair dele. Então, essa visão minha de ensinar com o melhor, dar o melhor treinamento, a melhor ferramenta para ele, faz total sentido. E eu acho bem legal para quem está nos ouvindo, para que eles consigam pegar esse insight, que o quê? Se você quer extrair o melhor, você precisa dar o melhor para os seus colaboradores. Exato, e você falou isso, Elias, eu me recordo, ontem, né, eu visitei uma empresa aqui na nossa cidade, e, por sinal, muito boa, né, tem um faturamento bem representativo, tem bastantes funcionários, colaboradores. E ali na conversa, um pouco mais de 1 hora com o empresário, ele me mostrou toda essa empresa, todo o processo, como é feita a sua empresa, com todo cuidado. E você vê que ele faz aquilo que ele faz justamente por propósito mesmo, né? Dinheiro a gente precisa, né? Não vamos ser demagogo também, que nem o Marcelo falou. A gente precisa, sim, pagar bem os funcionários, precisa dar bonificação, fazer campanhas e tudo. Só que não vem em primeiro lugar. Mas ele me apresentou a empresa dele de uma tal maneira ontem que ele me conquistou. Aí eu brinquei com ele, falei, poxa... se você fizesse isso com os seus funcionários, ele falou, eu faço com todo mundo, Felipe, eu faço com todos, eu pego na mão de todos, eu ando lado a lado. Então, ninguém entra aqui na minha empresa sem antes conhecer a minha empresa, né? E esse é um papel de um líder muito importante. E eu vou ser um pouco mais técnico também, né? Para a gente, né, extrair melhor do nosso funcionário, né? A gente tem que conhecer as competências dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Eu chamo isso de gap, né? Você pega os gaps. Então, o Marcelo é um ótimo vendedor. Marcelo é muito bom comunicativo. Marcelo se comunica muito bem. Ele consegue ter uma persuasão muito boa com as pessoas. Só que ainda falta para o Marcelo um pouco de, né, uma abordagem mais positiva, talvez ouvir mais o cliente. Então, eu consegui entender os gaps do Marcelo e eu treino aquilo de fato que falta no Marcelo para ele poder melhorar, né, para ele poder desenvolver. E assim, consecutivamente, no outro colaborador. Eu pego o Eliezer tem uma abordagem muito forte, muito positiva, tem técnicas de venda, só que não consegue matar a objeção do meu cliente. Então, eu entendo que no Eliezer, o gap dele é, né, melhorar as objeções, matar as objeções do cliente. Então, quando você vai entendendo os gaps de cada um, isso o tempo ele vai te mostrando. O que cada um precisa melhorar, quais são os seus pontos de melhoria, você vai treinando, fazendo um PDI, um plano de desenvolvimento individual, e você consegue extrair mais do seu funcionário, aonde ele pode agregar mais valor para a tua empresa, né? Ô Felipe, esse tempo para trás eu fui visitar uma empresa bem no dia da integração de alguns colaboradores.
E foi tão interessante porque uma das pessoas que veio trabalhar, veio de uma multinacional. E essa empresa, ela fez o onboard, né, a recepção dessa integração, assim, para a pessoa incrível. A pessoa chegou dentro da sala, o pessoal estava esperando ela com vuvuzela, esperando ela com aquelas buzinas de carnavais, todo mundo bateu palma, seja bem-vindo para você fazer parte do nosso time. Tinha um café da manhã para a pessoa. A pessoa simplesmente parou e falou assim, caraca, eu nunca vi isso na vida. Entende? A recepção da pessoa foi incrível. O que aquela pessoa falou? Cara, eu quero ficar aqui. Ó como eu estou sendo recebido pela empresa. Então, o engajamento daquela pessoa, se estava 100 para iniciar, às vezes pulou para 300, porque ela já teve a recepção bacana, já teve um onboard ali de integração show de bola. E o que a gente acaba vendo? Às vezes, as pessoas acabam falando assim, eu tô feliz, e ela não mostra no rosto. E aí, Marcelo, como você tá? Tô feliz. Pô, cara, você tá feliz? Sorri de uma orelha na outra. É você mostrar isso, é você saber lidar com as pessoas, você ter a resiliência e aquele jogo de cintura. Então, eu entendo que se você realmente ficou bem gravado na minha cabeça, Marcelo, se você quer o melhor, você precisa dar o melhor. Porque senão não faz sentido. Tá? Eliese, eu falo muito bem, a gente não pode deixar de falar isso é muito importante. Será que o seu funcionário ele veste a camiseta da sua empresa? E a gente percebe no nosso dia a dia, aqui na nossa cidade, enfim, né? Funcionários de uma empresa indo comprar produtos de uma outra empresa. E aí eu me pergunto, por que isso acontece? E aí eu falo pro empresário, isso chama endomarketing, né? Quem que é o seu principal cliente? Aí o empresário fala, meu principal cliente é XYZ. Não, o seu principal cliente é o seu funcionário. Aquilo que você entrega para o seu funcionário, para o seu cliente, você entrega para o seu funcionário. Né? Porque o seu funcionário ele percebe isso. Da forma pela qual você trata o seu cliente, da forma pela qual você trata, né, o seu funcionário, ele percebe isso. Então, a gente precisa isso, né? O empresário ele precisa mostrar a importância que, de fato, os seus funcionários são os seus principais clientes para que, consecutivamente, né, os seus funcionários possam conquistar mais clientes. Né? Legal. Bacana. Marcelo, e ficou aqui também, eu achei bem interessante o que o Felipe falou, né? Muitas das vezes a gente vê pessoas que trabalham em outra empresa, isso é muito na questão de supermercado, né? Você vê pessoas com uniforme de um supermercado indo até o outro, né? E às vezes, realmente, é o que você falou, o endomarketing dessa empresa, às vezes, não é tão forte, a pessoa não está vestindo. Marcelo, e agora eu te pergunto, qual é a sua visão para daqui 5 anos, aonde o Marcelo quer chegar, o que ele quer buscar com as empresas que ele gerencia, com os colaboradores que fazem parte do seu time? Qual é a sua visão daqui para frente hoje? O que esperar do Marcelo, da Ideal? E aí? A gente sempre tem um pensamento promissor, né, na carreira profissional da gente, né? Se eu falar para você que eu já conquistei tudo, também é mentira, mas se eu parasse por aqui hoje, estava bom. Deus foi muito generoso comigo. Eu só tenho que agradecer tudo que Ele me deu, e isso eu faço todo dia. A hora que eu vou dormir e a hora que eu acordo. Porque se você não for grato a Deus, nada vai acontecer na vida da gente. Esse que aconteceu comigo agora foi um presente. Tá? Eu estava quietinho no meu canto lá, aí surgiu um amigo lá e falou, vem aqui. E Deus deu este presente para mim. E eu agarrei esse presente e falei, agora eu vou embrulhar, vou pôr um lacinho nele e vou dividir esse presente. E eu dou o meu melhor. Eu espero que lá na frente, daqui um ano, se puder voltar aqui para falar como é que... daqui um ano que você teve um ano atrás aqui, como é que está lá hoje? Para contar, eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença. Porque eu já falei para os funcionários, vocês vão ficar do tamanho da empresa. E a empresa é grande. Então vocês vão ter que ficar do tamanho da empresa. Só vai ficar aqui quem for grande. Então eu acredito que daqui um ano está todo mundo grande e cumprindo as metas, vamos estar sorrindo, porque hoje nós estamos só assim. Mas Deus é na nossa vida. Eu já vi que tem pessoas competentes e o time é bom. Tá? E eu espero, respondendo a tua pergunta, essa fase profissional é ser vencedor. Todo mundo quer ser vencedor. Né? E com humildade, com simplicidade, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá.
Ô, Eliezer, e vale ressaltar, a gente não pode deixar de ressaltar isso. E eu vou te falar uma coisa agora muito importante, tá, gente? Para quem tá nos assistindo aí, nos ouvindo. Mas antes aí, já se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que a gente vai atingir um número grande de pessoas para poder impactar o empreendedorismo aí, o negócio de todo o nosso país, nossa região. E é assim, Marcelo, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas também, tem pessoas que talvez do outro lado estejam pensando, então agora tem que ser bonzinho pro meu funcionário, tem que ser bobo pro meu funcionário, né? Ele que vai passar a ser dono da minha empresa. Eu acho que o pensamento não tem que ser esse, né? Isso é uma crença muito limitante. E aí a gente olha para a empresa, a gente vê por que a empresa não cresce, né? Talvez uma empresa até bem sucedida financeiramente. Isso pode acontecer, e tem muitas mesmo. Só que você vai perceber, tem um turnover muito grande. Entra muito funcionário, sai muito funcionário. Enfim, né? Os funcionários, de fato, estão esgotados. Então, empresário, gestão de pessoas, falar, fazer tudo isso que a gente está falando aqui, reconhecer o funcionário, se importar com o funcionário, motivar o funcionário, pagar bem o funcionário, não significa ser bobo, significa ser inteligente. Tá? Se você for inteligente emocionalmente, a tua empresa ela cresce. E Eliezer, eu acho que muito importante, né? Dito tudo isso, por mais que a gente está colocando o nosso campo de batalha, a prática aqui, eu quero começar por você agora, Eliezer, para que fique claro para as pessoas que estão nos assistindo aí, uma dica prática para o empresário chegar amanhã no seu negócio, na sua empresa, por mais que a gente falou um batalhão de conteúdos aqui, de insights, né? Para quem está ligado aí e já vai conseguir modificar, transformar o seu negócio. Mas se você puder falar de uma forma clara, uma frase talvez, o que o empresário ele pode fazer amanhã na empresa dele, de forma prática, independente do tamanho da empresa, que vai melhorar a gestão de pessoas no negócio dele? Muito boa sua pergunta. Vou só com uma palavra que ficou bem forte aqui para mim, que eu acho que define para mim hoje o podcast, é a questão de reconhecimento. É a questão de acolhimento do colaborador. A gente a todo momento citou partes do dinheiro, que ele é super importante. Mas antes disso, a gente tem uma outra peça, que é o reconhecimento. Como você bem citou, que você estava parado e o que aconteceu? Alguém te reconheceu pelo que você fez, por quem você foi. Entendeu? Porque você, quem você está sendo, Marcelo. Mas respondendo a sua pergunta, uma coisa assim, que seja um único colaborador na empresa, que é um empresário, Felipe, ou seja, 100 pessoas, 200 pessoas, que sempre deu certo e a gente aplica lá na empresa também. Cara, amanhã o empresário, ele quer mudar junto aos seus colaboradores, é ele chegar na empresa e fazer um ritual que nós temos, que é o ritual da gratidão. O porquê que ele é grato por estar na empresa. Cara, isso para nós muda o dia. A gente faz uma oração, a gente fala o porquê que é grato ao acordar, ou pelo que passou, ou porquê ele quer buscar. Então, o empresário que está nos ouvindo, tenho certeza que se ele fizer esse ritual da gratidão, seja uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana, isso aí já vai mudar o engajamento dos colaboradores. Muito bom, Eliezer. E vale ressaltar, por mais que o Eliezer deixou super claro aqui, gente, isso não tem nada a ver com religião. Perfeito. Tá? Isso tem a ver com, de fato, um ritual, uma cultura da empresa dele. Porque tem empresários que falam a mim, Felipe, mas eu não faço isso na minha empresa, porque a minha empresa tem evangélico, tem crente, tem católico. Cara, isso não tem nada a ver, independente do Deus que você acredita, é um único Deus, ou universo, enfim. Então esse é um ritual que o Eliezer coloca na empresa dele. Mas que ritual que você pode colocar no teu negócio, na tua empresa, que vai dar certo? Você conhece os seus funcionários, ou começa a pensar sobre. Eu vou falar também, né, uma dica prática, mas quero passar a bola para o Marcelo. Marcelo, uma dica prática também você, né, para o empresário colocar amanhã em prática e melhorar a gestão de pessoas na empresa dele. Só voltando um ganchinho atrás que você comentou, e é verdade, às vezes o empresário tá nos assistindo e vai falar, mas esse cara só falou bem dos funcionários, não falou nada da empresa. Quando se trata de recursos humanos, é mexer com gente, eu estou falando da parte humana, né? É lógico que eu quero que a minha empresa cresça. No caso, eu sou gerente da empresa, eu quero o bem da empresa, mas eu quero que o funcionário, para a empresa ter saúde, os funcionários têm que estar bem. Então, foi por isso que eu fiz esse comentário e não volto atrás em nada do que eu falei. Eu faço de tudo para eles estar bem. Eu luto até o último segundo. Eu quero que eles estejam bem emocionalmente para poder render dentro da empresa. Senão, não... Eu definiria só uma palavra só na tua pergunta. É empatia mesmo. Eu deixaria até um recado para quem quer fazer recursos humanos. Não faça por fazer. Faça por amor. Tá? Amor a pessoas. Tá?
pessoas é o principal de uma empresa, é o ser humano. Então, quando se lida com gente, as pessoas têm família, as pessoas têm filhos. Então, se você quer formar em alguma coisa e está pensando em recursos humanos, primeiro entenda o ser humano para mexer com o humano, tá? É empatia, é amor. A palavra de Deus, ela fala, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu tenha o dom da profecia, mas se eu não tiver amor, de nada eu serei. Então é muito forte isso. Em tudo você tem que pôr amor. E eu ponho amor nas pessoas mesmo. Eu ponho amor naqueles 12, eu ponho amor nos 13 meu, e ponho amor principalmente nas criancinhas que eu tenho o projeto social lá. Então, isso para mim é fundamental, é ter amor. É lógico que na hora de tomar decisão, eu tomo decisão, já diverti, eu já fiz isso também nesse tempo que eu estou lá. Aquele cara só falou, não, eu estou falando aqui de gestão de pessoas. Mas a hora que é para ver o lado da empresa, eu vejo mesmo. Vejo até mais o lado da empresa. Porque eu quero pagar mais para eles. Então, precisa ver se a empresa está faturando. Lembrando aqui que o primeiro mês cresceu 0,67%, né, depois da minha chegada. E esse mês já estamos quase 3% já de crescimento. Então, assim, é uma bênção. Uau, isso é o efeito uau, gestão de pessoas. Então, e eu falo para eles, o que vocês falaram agora há pouco, vestir a camisa. É inadmissível, e eu já vi isso, eu comentei com você também uma vez, a pessoa com a camisa de uma loja e foi na outra loja comprar, né, no mercado, no caso, em questão, né? Isso é inadmissível. Alguma coisa está acontecendo naquela empresa para deixar um funcionário sair dali e ir lá na concorrente, né? Então, por que eu trato eles bem? Deixar bem claro que eu não quero que aconteça isso dentro da empresa que eu faço a gestão. Então, mostrando empatia. Empatia. Eu deixarei essa palavra bem explícita mesmo. E sim, não. O que o Marcelo está falando é o seguinte, para quem está nos ouvindo, né? Você pode até me completar, Marcelo, é o seguinte, é que tratar bem o colaborador não é passar a mão na cabeça para as coisas erradas. Com certeza. É isso porque mesmo. é que nem você mesmo citou. Às vezes quem está nos ouvindo, pô, esse cara só passa a mão na cabeça. Não, não é isso. Não. A gente tratar bem, né? É você saber lidar com ele da forma correta. Você entregar o que tem que ser entregado da mesma forma que você vai cobrá-lo para que, se ele não esteja, fazendo a devolutiva necessária. E dessa forma, eu até queria completar aqui para a gente encerrar, Felipe, é o seguinte, da sua ONG que você comentou, eu faço parte de uma também, lá na cidade de Itapiratiba. Legal, minha terra. Como que funciona, que se você puder falar para o pessoal um pouquinho só, como que você lidar, porque como hoje eu faço gestão também de pessoas no trabalho que a gente faz com a Sicredi lá de Itapiratiba, com o Felipe que está nos ouvindo também, a gestão de pessoas tem que ser muito forte ali na questão da ONG, né? Na questão da ONG, eu vou dizer ainda que é mais embaixo ainda, porque além das crianças tem os pais, né? Que é os pais, a criança a partir de 5 anos. Então, de 5 a 13 anos. Nós era de 5 a 15, esse ano diminuímos para 13 anos, que não dá para ir com 15 anos mais. É muita criança. Então, a gente está dividindo horário, a gente está montando uma escala lá. Então, de 5 a 13 anos, lá no CAIC, já está indo para o 2º ano. Eu já fiz 5 anos esse projeto lá na Vila Verde, na Escola Zé Zanetti. Não é o caso, mas 4 ou 5 jogadores estão no profissional. Tem um no Santos, tem um no Figueirense. Então, mas esse não era o objetivo da ONG. O objetivo da ONG é tirar as crianças da rua, né? Levar para eles a diversão, o entretenimento e fazer com que eles passem o tempo em um determinado local. E a gente também ensina responsabilidade, educação. Então, a gente não chega lá e põe a bola para chutar, não. Lá tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, ele vai continuar lá, lógico, né? Não vão deixar uma criança deixar de brincar. Mas tem regras, né? Parabéns. E graças a Deus tem mais de 140, já deu. Então, assim, nossa, o gordinho aqui tá cansado. Tô precisando dos ajudantes lá, mas isso é um presente de Deus também. Esse é o presente maior que tem, né? Ver a criança sorrindo, feliz. A gente, no final de ano, a gente faz festinha, a gente tem um projeto bacana lá. E os empresários que estiver ouvindo aí, quiser ajudar nós lá, não é dinheiro não, tá? Pode ajudar com uniforme, pode ajudar com comida, porque a gente sábado, a gente sai a gente não só treina. Sim. A gente joga. A gente tem vídeo nosso, tem filminho, tem bastante coisa. A gente já foi em Caconde, as crianças nunca saíram do Cassucci, né? E você vê ela dentro dos ônibus rindo, brincando, comendo lanche. Para elas foi em Caconde, já foi em Tubi, já foi no Grêmio Nestlé.
já foi 2 vezes da Piratiba. Então, para eles é o máximo, né? E para mim também é o máximo. Eu volto a ser criança, né? Desde pequenininho. Mas esse aí é que Deus delegou a função e nós não vai abandonar o barco, não. Também diz na palavra, não adianta a fé se não houver as boas obras. Exato. Então não adianta nada. Marcelo, parabéns mesmo pelo teu trabalho. Eu vou dar minha dica aqui também prática para você, empresário, aí, colocar amanhã, tá, no seu negócio e gerar resultado. Mas, meu amigo empresário, né, a grande parte dos empresários que nos escutam aí são pequenos e médios empreendedores. Não espera crescer para que você possa desenvolver os seus colaboradores. Treine os seus colaboradores, desenvolva os seus colaboradores para que você possa crescer. Eu passei numa empresa, né, numa multinacional, dei um treinamento também em 2018 e eu falei isso no treinamento que eu ministrei. Gente, a empresa cresce, funcionário cresce. Na verdade, eu mudei totalmente meu discurso. Eu já não falo mais isso. Eu falo, se o funcionário crescer, a empresa cresce. É verdade. Então, a gente precisa investir no nosso funcionário. E minha dica prática é, seja exemplo. Seja exemplo. Vai falar para os seus vendedores ligarem, que eles precisam ligar mais? Esteja junto. Esteja ligando. Pega o telefone e liga junto. Os seus funcionários têm que ser sorridente, atender bem o seu cliente, atenda bem eles, você primeiramente, né? Então seja exemplo na sua empresa, porque os funcionários vão perceber e, consequentemente, eles vão render pelo menos 10 vezes mais. Com certeza. Gente, se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo. E esse foi o nosso 3º episódio do Lopes Cast, o podcast que fala sobre empreendedorismo e negócios. Nós estivemos aqui, quero agradecer mais uma vez com Eliezer, membro da Lopes Instituto. Valeu, pessoal, por ter nos assistido. Também gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fez parte, né, que nos auxiliou para estar fazendo esse episódio hoje com o nosso convidado especial aí. Tá? Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado, viu? Felipe, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eliezer, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Você é um menino de coração, deu para perceber a pessoa que você é. Tá? Obrigado. Fiquei até meio assim emocionado, porque quando você falou que é de Piratiba, cara, eu falei pro Felipe, eu tenho um carinho especial para aquele povo do Teiquara, da Piratiba. Parabéns pela empresa lá, tá gerando empregos também. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Felipe, obrigado pela oportunidade. Não sei se foi do jeito que vocês queriam, mas é isso aí. De frente, o que a gente quer aqui, gente, é campo de batalha. Aquilo que as pessoas estão fazendo tá dando certo. Senta o dedo aí, mete o like e até o próximo episódio. Todas as quintas-feiras às 20 horas. Valeu. Valeu.